Meus e minhas irmãs, meus amigos, nós vamos falar sobre o item do capítulo 11 do Evangelho, que fala sobre a fé e a caridade. E o Espírito Protetor que deu a mensagem, ele começa dizendo que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Então, de um lado a caridade, do outro a fé. Nós, desenvolvendo o tema, nós podemos considerar que ambas, caridade e fé, não podem viver isoladas. O que disse o Evangelho através das anotações de Tiago? Que a fé sem obras, ou seja, sem caridade, ela é morta em si mesma. Então, a fé precisa da caridade para exemplificar convicção, para ela robustecer-se, inclusive. E a caridade, sem a fé, será no máximo uma caridade material. E a caridade material não é difícil de fazer, até pessoas sem religião, de alguma sorte, se dedicam, através da assistência social, ao exercício da caridade, né? Antônio Vieira, espírito, ele disse: no mundo há um grande sol e a tudo ilumina, é a fé, e há uma grande treva que tudo obscurece, é a ignorância. O Meirelles tem uma mensagem, confia sempre, que ela diz que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é perder a fé. Que é a pior coisa da vida. E realmente, uma pessoa sem fé é um problema, é uma interrogação, ela é uma incógnita. Então, o Chico, falando sobre o problema da ignorância e o problema da falta de estudo, porque determinadas casas espíritas, pobres, no interior principalmente, os rapazes que faziam uma excursão, eles já pediam livros, catavam livros o ano inteiro na sua região e eram universitários, e nas férias eles pegavam uma Kombi e iam distribuindo pelos lugarejos, pelas vilas mais pobres. Então um deles notou que em alguns centros eles davam mais ênfase à assistência social do que ao estudo. E ele perguntou ao Chico por quê. E o Chico então disse: a fome espiritual é anestesiada pela ignorância. Então porque a ignorância é aquilo que foi dito, né? A ignorância não dói, completou o Chico. Então o ignorante, o que ele vê? Ele não vê nada absolutamente além da sua própria ignorância. Ele não vê. Para ele não existe nada além da ignorância. E o nosso Antônio Vieira disse: quem põe fé em conseguir alguma coisa, acende uma luz em volta de si. Então o Chico deu um espírito, deu um livro a uma senhora analfabeta. Olha, ele sabia que ela era analfabeta. Fosse eu dar o livro, ela podia até se ofender. Mas o Chico deu o livro, ela se emocionou muito e comprometeu-se a ler, aprender a ler, para escrever uma carta agradecendo ao Chico e ler o livro. Ela se tornou o baluarte da família, se tornou a viga mestra e aprendeu a ler. Quer dizer, o Chico sabia das coisas, ele tinha uma mediunidade profética, ele enxergava longe,
Ele sabia que para aquela criatura ele poderia dar um livro, embora analfabeta. E eu conheço pessoas que sabem ler e que simplesmente dizem, espíritas, com a maior tranquilidade: eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Não, eu não gosto de ler. São, como disse Santo Agostinho, ele se preocupava com as pessoas de um livro só. Aquelas que só acham que só existe um livro, a Bíblia, por exemplo. Tem gente que para eles só existe a Bíblia. Com esses é que Santo Agostinho se preocupava, que são as pessoas de um livro só. Então, quer dizer, o que o ignorante vê? Ele vê a própria ignorância, ele não vê nada bem da própria ignorância, né? Porque ele não admite que exista alguma coisa depois da ignorância. Então, como ele desconhece, ele também acha que os outros, ele admite que os outros também desconheçam. E não é difícil a gente aceitar isso, porque o homem sempre foi atraído para o lado da ignorância, do comodismo, do que para o lado da fé, da confiança, do esforço próprio. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta que não precisa responder, não, mas só mentalmente. Quem leu os 100 livros de Chico Xavier não precisa levantar os braços. Quem leu 200 livros de Chico Xavier? Não tem gente, outra coisa, quantos de nós já colocamos os livros que começamos a ler e largamos pelo meio nas prateleiras empoeiradas? E os livros ficaram lá e não terminamos a leitura. Quantos de nós já fizemos isso? Então é isso, porque tem o Inácio Bittencourt, disse que foi feita uma pesquisa no plano espiritual para saber a razão da queda de religiosos, de médiuns, de espíritas que tinham se compromissado com o trabalho espírita e desertaram no meio do caminho. Qual a principal razão? Terá sido o poder? Terá sido a busca pelo dinheiro? Terá sido a atração das paixões, dos vícios, do sexo? Não. O grande, e em primeiro lugar, na pesquisa causador da deserção dos espíritas foi isso aqui, ó. Foi a... Esse está ruim. Essa conversa, né? Foi a preguiça mental. Para raciocinar é exercício, a gente tem que buscar exercitar. Então a preguiça mental foi a causa da grande queda dos espíritas, dos médicos, que tinham se compromissado antes da reencarnação. Porque um orador uma vez disse, eu nunca mais esqueci, viu? Que para os espíritas não cabe aquela frase de Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa frase, essa desculpa, nós espíritas não poderemos pedir nem buscar. Então é isso que acontece. Porque, na verdade, para conduzir ao saber é necessário muito trabalho, gente. Muito esforço. O Chico lia com a luz de vela, que o pai dele não deixava ele acender a luz para não gastar. O Chico passava a bico de pena as mensagens que ele recebia de noite. Um espírito brincalhão vinha e jogava o tinteiro ali, derramando tudo, ele recomeçava de novo. O Chico fazia aqueles livrinhos, ele bordava a capa com papelão, escrevia à mão, e é o primeiro livro de Chico Xavier, que está à venda aí, que podem pedir aí, saiu antes do Parnaso, foram mensagens inéditas que ele teve. O livro está aí, aquele Geraldo Belo lá de Belo Horizonte fez o livro, o primeiro livro de Chico Xavier, e o pai dele queimava os livros, ele fazia com tanto amor, tanto carinho, no dia seguinte ele fazia de novo. Então o saber requer força. Agora, e a inércia? O que ela pede? O que ela exige da criatura? A inércia, a preguiça? Nada. A pura e simples ignorância. Então é a fé mais poderosa do que o saber.
fé move montanhas, porque pode existir sem o saber, e o saber não existirá sem a fé, o saber verdadeiro, não é? O saber humano é feito das pequenas parcelas que a fé arranca ao desconhecido e ajunta. E disse Cornélio Pires: ciência, quando é demais, sem a fé que não se cansa, tanto pesquisa e divaga que entra na insegurança. Então, a gente tem que ter fé para estudar, tem que ter fé para trabalhar. Quem não tiver fé no resultado do seu trabalho, não colherá o fruto desse trabalho, qualquer um, né? Olha os atributos da fé, gente, olha os atributos da fé. Na fé se consegue resistência para lutar, resignação para resistir, paciência para esperar, e com a fé é fácil ter conformidade nas dores, perseverança nos trabalhos e coragem na adversidade. Eu tenho uma amiga, ela fazia um culto no banheiro, que o marido era uma peste, proibia ela ler evangelho, e ele era dado a intermitências espirituais. Ora ele estava bem, ora ele estava mal. Então ele proibia a mulher de fazer o culto, ela fazia no banheiro. Depois os dois se tornaram baluartes do espiritismo, e é um centro espírita de maior padrão e disciplina que eu conheci no Brasil. Fica em Niterói. Então, e a fé da coragem na adversidade. A criatura tem coragem, enfrenta a adversidade sorrindo. Como disse, marinheiro domina o mar remando contra a maré. Sem sofrimento na vida, ninguém sabe se tem fé. Então, com a fé é mais fácil, olha só, ter moderação no querer. A pessoa não tem aquela ânsia, aquele apetite, coragem de querer tudo. Cometimento no aspirar, ele é simples no querer, no desejar, e continência no apetecer. É o caminho que leva a gente a tomar a própria cruz, como disse Jesus, e segui-lo, não é? Aquele que se sabe sem fé é como uma lâmpada rica sem azeite. Tem aparato, mas não alumia. O homem rico de saber sem fé, quando a prova bate à sua porta, o que acontece? Ele desaba. Ele desaba. Falta no íntimo o material de defesa que nós vimos colher aqui todas as semanas. A Cortinas é aquele que fala, o Gilberto vai falar de novo, já conhece o discurso dele, não faz mal, gente. Porque nós estamos, sabe o que acontece? Quem vem ao centro repetidamente está criando vínculos morais, está vincando a sua moral, sabe para quê? A sua percepção moral, para na próxima encarnação, esse conhecimento ser precoce no seu espírito. Nada é gratuito, tudo é conquistado. E o Espiritismo é a religião da conquista, sobretudo, é a religião do conhecimento, da responsabilidade e do esforço próprio. Então, uma vez o Chico viu um industrial que suicidou-se lá no cemitério, agarrado aos despojos, chorando, mas chorando muito. Quando ele viu o Chico, Chico, milionários são vocês, espíritas, que sabem dessas verdades, porque se eu soubesse, não teria me suicidado. Então esses são os milionários. E a fé até derruba ações contra, como disse, admiro certa mãe, Cornélio Pires, que tem em si tanto amor, que a bondade dela própria cativou o obsessor. Eu contei na segunda-feira e vou contar hoje. Tinha uma senhora que abriu a porta de casa, 14 crianças para cuidar. Ela botou tudo para dentro, e quando faltava comida, um dia olhou, tinha um frango na encruzilhada. Ela levou o frango para dentro de casa, cozinhou e deu para os garotos. Nenhum deles passou mal. Quando faltava comida, olha, ela na encruzilhada que ela dava o frango. Criou os filhos, todos criados.
foi para Vitória, sua cidade natal, descansada, consciência tranquila, foi para o centro do Julinho, chegou lá, o médico incorporado disse o nome dela. Fulano de tal, vem aqui, por favor. Ela, muito sem graça, foi, chegou lá, o espírito disse, olha, eu fui o espírito que viu a senhora apanhando o primeiro frango naquela encruzilhada. Eu e meus amigos ficamos com raiva, mas fomos ver o que a senhora ia fazer com o frango. Quando vimos que é para alimentar as crianças, a nossa raiva amoleceu. Aí nós passamos a pedir mais frango do povo, dos trabalhos. Haja frango para as encruzilhadas. E sabe o que aconteceu, minha senhora? Os 152 amigos que faziam aquele trabalho se converteram ao bem por causa do seu gesto. O gesto de fé. Então a fé, gente, alumia, a fé é um clarão, que aquele que não tem fé jamais pode pensar que existe este sentimento da fé, não é? Então, o homem sempre confundiu a fé com a vida. Por isso que tem muitas, e tem mais de 80 credos religiosos. Cada um com um nome, cada um com um estilo, cada um com uma maneira de exercitar a sua fé. Mas por que a fé foi tão dividida assim, artificialmente? Porque a criatura vive de um jeito, então ele transformou a fé do jeito que ele vive. Como ele vive de uma maneira equivocada, ele pensa que a fé também tem que ser conforme a vida dele, e não ao contrário. Ele tinha que trazer a vida dele para um comprometimento com a fé, para o seu comportamento com a fé. Então já se discutiu, ele tinha que concordar a fé, a sua vida, com a fé, e não a fé com a sua vida. Quer dizer, viver de um jeito e falar labialmente da fé. Já se discutiu intensamente qual a via de entendimento para a compreensão de Deus, a razão ou a fé? Qual das duas? Subjetivismo, que é a razão, que é a fé, e objetivismo são correntes diversas, são duas vertentes. Procuram explicar Deus pela existência de provas externas, os subjetivistas. Contrapõem argumentando que fora do mundo íntimo seria inútil procurar Deus. Dizem os subjetivistas, aliás, os objetivistas falam das provas externas. Afirma a doutrina espírita que a lei moral está na consciência. E é uma verdade. É uma verdade. Porque a nossa consciência é como um juiz constante nas mínimas como nas grandes contingências da vida. Isto porque a nossa consciência funciona inapelavelmente, queiramos ou não. Quer ver? O remorso. Como explicar o remorso? Que a criatura comete um delito, um ato sem testemunhas, escondida, e no entanto a sua consciência é implacável. Não deixa que ela, como disse o filósofo, a consciência permite que a criatura peque, mas não permite que ela desfrute o pecado em paz. Quer dizer, ela pode pecar à vontade, mas vai pesar na sua consciência este pecado, né? Então, como é que se explica o remorso do delito sem testemunha e que não se apaga da nossa consciência? Não tem como a gente se apagar, né? Como interpretar o bem-estar íntimo quando se cumpre o dever? Quando nós cumprimos um dever, um bom dever, não é? Como se aquela paz de consciência, como explicar isso? Então isso faz parte da lei moral. Então ninguém escapa à severidade da consciência, sejam quais forem os artifícios empregados. Se a sociedade absolve a criatura, a consciência castiga, é a lei de justiça. Já contei também, segunda-feira, a do mendigo renitente. Um médico amigo do Chico chegou para ele e falou: Chico, eu tenho um problema aí, queria que você me ajudasse a resolver. Eu
moro lá na fazenda, você sabe, então toda vez que eu abria a porta tinha um mendigo dormindo lá na varanda. Mas era um lugar frio, corrente de ar, chovia, e o mendigo estava sempre lá. Um dia eu fui, aluguei um quarto para ir na cidade, ele não falava nada, uma palavra, e levei-o para o quarto, feliz da vida. No dia seguinte, 6 horas da manhã, abro a porta, quem eu vejo na varanda? O mendigo deitado lá. Aí ele digo, acho que ele não gostou do quarto, não vou alugar uma vaga no albergue na cidade. Alugou uma vaga no albergue na cidade. No dia seguinte, 6 horas da manhã, abre a porta, quem ele encontra? O mendigo. Aí, por que, Chico, isso acontece? Então o Chico explicou. Porque este homem era um fazendeiro cruel na última e recente encarnação. E ele expulsava os colonos impiedosamente, muitas vezes nas madrugadas e nas noites frias. Quando ele desencarnou, sofreu muito e o remorso tomou-lhe o espírito e ele desenvolveu um sentimento de culpa, porque, gente, o complexo de culpa é a maior prova da existência da justiça de Deus. E o Chico fala aqui, o sentimento de culpa paralisa o tempo no espírito. O espírito culpado, o relógio do tempo para, porque o pensamento dele fica naquele delito, naquela situação que muitas vezes tem séculos atrás. Então ele desenvolveu um complexo de culpa que ele trouxe para essa encarnação. Então ele se autopune, ficando sob as intempéries, sentindo o frio da noite, para sentir na própria pele o que ele fazia com os colonos, não é? Então, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser ilícito, ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Quem só procura a sua felicidade não vai além, vai ter um vazio, um tédio na sua vida. Um rapaz se aproximou do Chico. Chico, o que me falta? Tenho dinheiro, família equilibrada, tenho um bom emprego, sou médium espírita, no entanto eu tenho um vazio interior, um tédio interior. O que me falta? Então a Emmanuel disse, olha, diga a ele que ele tem muitas coisas materiais na sua cabeça, impedindo que as coisas espirituais entrem, para que ele possa arranjar tempo para fazer a felicidade alheia. Ele, enquanto não buscar tempo para trabalhar em favor da felicidade alheia, ele vai ter isso. Porque é através da felicidade alheia que nós construímos e solidificamos a nossa felicidade. Não tem outro caminho para sermos felizes, né? E um espírita desencarnado encontrou o doutor Bezerra, espírita desencarnado, no além disso. Doutor Bezerra, fui espírita, trabalhei na caridade, fiz tudo, não faltava, enfim, no entanto eu estou aqui, tenho um vazio dentro de mim. O que aconteceu comigo, doutor Bezerra? Então o doutor Bezerra olhou para ele detidamente e disse, não, meu irmão, sabe qual foi o teu problema? É que você fez muito na terra o que deveria fazer pouco, e o que você deveria fazer muito, você fez pouco. O teu problema é isso. Então é isso que acontece com a gente. A vida é o sexto, 3 vezes por semana, tá doido? Fanatismo. Porque chegar cedo, eu vim chegar cedo, madrugar lá, porque, e no entanto a criatura madruga horas e horas na frente do canal de televisão, até para dormir. Conhece todas as novelas, a das 6, a das 8, as das 10, e como sobremesa vale a pena ver de novo. Olha, eu não vejo não, viu? A Marlene que vem me conta, viu? Bom, o doutor Viktor Frankl, psicanalista austríaco, ele disse que a principal preocupação do homem é estabelecer e perseguir um objetivo. E é esta busca que é capaz de dar sentido à sua vida, fazendo para ele valer a pena viver. Sabe quem foi o Dr. Viktor Frankl? Eu vou contar um trecho do seu
da sua biografia. Mas antes, dois jovens disseram ao doutor Victor que iriam suicidar-se, porque não esperavam nada da vida, porque viver não tinha nenhum sentido para eles. Aí o doutor Victor fez a seguinte pergunta: vem cá, vocês já se deram conta que a equação é ao contrário? A vida é que espera alguma coisa de vocês? Então, gente, esse é que é o dilema, esse é que é a equação. Não somos nós, enquanto nós ficarmos esperando alguma coisa da vida, e a gente sempre espera prazer, gozos, felicidades, bens materiais, enquanto a gente ficar esperando isso da vida, nós vamos colher desilusões. Agora, quando nós vamos buscar o sentido da vida verdadeiro, aí nós vamos ser felizes. Então, o doutor Viktor Frankl, ele passou 4 campos de concentração entre 1942 e 1945, inclusive os de pior fama, como o de Terezin, que ficou desde 1942 a 1944, e o de Auschwitz, 1944, quando chegou em Auschwitz, onde morreriam sua mãe e seu irmão, teve os manuscritos de seu livro destruídos. Mais tarde foi transferido para outro campo de concentração, e durante, isso é importante, gente, durante os anos de cativeiro, Dr. Victor teve a sustentar o seu grande interesse pelo comportamento humano, quer dizer, tinha um objetivo de viver, tinha um sentido a vida para ele. E concluiu, depois que esse interesse o havia salvo, e que aqueles companheiros de prisão que tinham uma esperança e davam um significado às suas vidas, predominavam entre os sobreviventes da selvageria e da fome a que todos haviam sido submetidos. Sobreviveu não apenas aos maus tratos e à fome, mas ainda a um ataque de febre, tifoide no último campo em que esteve internado. E ele disse que os 3 grandes males que assolariam o século XX, as drogas, a agressividade e a depressão. Por que isso? A ausência de um sentido da vida, a ausência de um objetivo, pode ser qualquer um. Gente, olha, outro dia foi no Jô Soares, uma senhora de poucas letras, que ela, um homem de 29 anos estava na cidade, isso acontece na Bahia, né? Foi lá na Bahia. Um homem de 29 anos, tem um homem de 29 anos na cidade que quer casar. Veio aqui para buscar uma mulher para casar, ela tinha 17 anos. Você vê que o senhor quer uma mulher para casar, que era, então quer me levar? Foi aquela confusão com os pais, com a família, porque ela queria sair da cidade, a cidade pequena, e ela tinha um sentido da vida, ela queria uma coisa maior. Então ela veio com um homem, e ela chamava o homem de amor, ex-marido, depois ela se separou dele, e o segundo amor, o marido atual, estava do lado dela, então elas tratavam os dois com o maior carinho, o amor primeiro e o amor segundo. Então sabe o que ela fez lá em Salvador? Ela fazia salgadinhos, então ninguém come, né? Ninguém come salgadinho levado na rua, o pessoal tem poeira, falta de higiene, né? Não come. Então sabe o que ela fazia? Ela dava para os porteiros, porque ela cozinhava bem, ela sabia o que fazia, ela dava para os porteiros provarem, e a maior propaganda é de boca a boca. Então os porteiros falavam para as madames do edifício: olha, tem uma senhora aí que vende um salgadinho, e madame não gosta da gordura, quentura do fogo, né? Prefere encomendar os salgadinhos, e elas passaram a encomendar. Então, gente, hoje ela tem 4 lojas de 60 empregados. Esta senhora que pegou um dia um tabuleiro, um salgadinho e foi vender na rua. E quanta gente se julga derrotado, podendo fazer. Nós temos 2 coisas, 2 alavancas, gente, que Deus nos deu, que fazem tudo: a vontade e o livre-arbítrio. A vontade, gente. Paulo, através da vontade, foi mordido por uma cobra venenosa, e eu passei a admirar as cobras depois que Jesus viu virtude nas cobras, quando disse: sede mansos como as pômporas,
e prudentes como as cobras. Olha aí, que viu virtude na cobra. A cobra, coitada, não tem defesa, ela se arrasta no chão, meu Deus do céu. Então a natureza deu um veneno para se defender. Algumas de vocês aí já avisou, já fez cafuné na cobra? Ninguém se aproxima com medo do veneno. Então olha aí a natureza como foi prática com a cobra, não é? Coitadinha, ela se arrasta, não tem defesa. Só com o Chico, né, que sabia falar com os animais. Ele ia para o trabalho de uma cobra grandona, assim na trilha. Ele parou a charrete, foi lá minha irmã, cobra, sai daí, se você ficar ali, vai assustar o homem, e o homem vai pensar que você tem mordendo, ou ele vai te matar. Na mesma hora a cobra se desenrolou e foi para dentro do mar. Então, gente, o que eu estava falando mesmo, negócio da cobra? Por que eu estou da cobra? Então é isso, gente. Então a mulher venceu a nossa doença. A vontade era Paulo. Paulo foi mordido por uma cobra venenosa, tirou o veneno da cobra e, não satisfeito, tirou o veneno de todas as cobras da região, através da vontade. E Jesus não falou que o Paulo ia ser conhecido, famoso, ia obrar pela sua mediunidade, não disse isso. Ele não disse que Paulo ia ser um grande médium. O que Jesus falou sobre Paulo? O Jorge Miguel sabe, mas eu vou repetir. Este é o vaso eleito que eu vou ensinar o quanto ele vai padecer em meu nome. Então, gente, o exemplo que Jesus queria de Paulo, como quis de Chico Xavier e quis de outros, era o exemplo de sofrer dignamente, sofrer exemplificando, sofrer trabalhando. O Chico estava um dia na barbearia e viu o espírito agarrar o barbeiro e disse: no tempo que se fazia a barba com a navalha, teu tempo, né? Fazia a barba com a navalha no barbeiro, aí ele com a navalha aqui, o barbeiro, aí o espírito dizendo para o barbeiro: corta o pescoço dele, corta o pescoço dele. E o Chico, ai meu Deus do céu, só tinha um pensamento na vida, que ele tirasse aquela navalha do meu pescoço. E o homem, Chico, eu estou passando mal, eu não sei o que está vendo comigo. Ele registrou aquelas orações. Senta um pouquinho, meu filho, não tem problema não. Mas a barba, não, meu filho, não tem problema não. Barba é assim mesmo, a gente começa num dia, termina no outro. Então é padecer, é exemplificar, gente. Não é ter a mediunidade famosa. E o Chico tinha todas elas. Eurípides. O homem jogou um vidro nas costas de Eurípides quando ele fechou a farmácia, porque você tinha feito a prece final e ele era disciplinado. E o homem veio e disse um palavrão: mas eu vim de longe para trazer remédio para minha mulher que não ficou boa. E ele jogou o vidro nas costas de Eurípides. Aí entrou o que? Entrou o Evangelho, o perdão. Eurípides se abaixou para o ouvido, todo mundo ficou olhando para ele, para esperar a reação dele. Ele disse: como é mesmo o nome da nossa irmã? E deu o remédio. Deu o remédio para um outro, era um ambiente terrível. Deu o remédio para o outro, ele foi e jogou, aqui isso é água, jogou no rio, apanhou a água do rio e levou para a mulher. Aí voltou a água, não melhorou muito não. Aí o Eurípides foi lá, apanhou o remédio, deu para ele e falou: olha, mas não joga fora a água não, viu? Dá o remedinho direito a ela, não joga no rio não. E o Eurípides falou para ele, né? Então, gente, não é? Nós temos que conviver. A caridade moral é a gente aprender a conviver com as diferenças. A caridade envolve concessões, caridade moral. Ninguém exercita a caridade moral nem pratica sem conceder, sem ceder. Aliás, o segredo dos casais viverem juntos chama-se 50%. É ceder. O homem cede 50% e a mulher cede 50%. Então, o casamento está feio. Por quê? A mulher tem que ceder também, não é só o homem, não. Ora, veja. Queria conhecer esses homens que cedem. Vou dar um exemplo do seu Orlando. Ele está desencarnado, Eu conheço mesmo. do seu Orlando, olha só, caridade moral do mais alto
estirpe. Seu Orlando era hipertenso, fundou 2 centros espíritas, um homem de poucas letras. A mulher dele teve um AVC e passou a cozinhar mal. Então ela às vezes deixava a comida crua. Como é, Orlando? Gostou da comida? Maravilhosa. Mas não desapontá-la, para não deixá-la triste. Às vezes ela esturricava, a comida vinha aqui no escuro, queimado. Como é, Orlando? Gostou? Muito boa a comida. E às vezes ele era hipertenso, carregava no sal, botava sal demais e ele tirava a pressão para ver 12 por 8. E aí, gente, os espíritos, a caridade moral, nada que é feito aqui, nenhum gesto do lado de lá é coisa. Então, é a caridade moral que eles faziam, eles sentiam muito mais do que 50% do nosso amigo, né? Então, na palestra, o orador exaltou as qualidades da mulher e disse: eu sou pintor e pintei um quadro para ela ontem. Aí tinha um pintor na plateia, a mulher dele, ó, tá vendo? Ele pintou um retrato para ela. Ele, sem olhar para ela, disse: mas ela merece. Ele respondeu a própria. Ele pintou porque ela merece. Quer dizer, passou recíproco. Então, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Então será pela fé e pela caridade unidas que o homem subirá até Deus, e baseada no que? No desinteresse pessoal. Então, tem que, agora outra coisa, não basta ter a fé simplesmente, nem fazer a caridade pura e simplesmente. Tem que botar, olha gente, tem que botar 2 coisas na caridade. Uma, amor. 2, alegria. Tem que dar com alegria. Amor, porque já não tinha esse prato de sopa, esse povo não acaba, não para de tomar sopa, tanta sopa, já imaginaram, ou distribuindo bolsa, ou distribuindo quentinha, toma logo essa quentinha, vamos embora, ou lavando as mãos, correndo, com medo de contágio, aquilo tudo é sem amor, aí não tem jeito. E tem que dar com alegria, né? Tem que dar com alegria. Um dia o Rodrigo Ferreira, orador, chegou uma senhora efusiva, essa esfuziante, assistida, né, com um dente só, um canino, e estava com um bafo menos recomendável, que ela gostava era 51, e deu-lhe um beijo molhado, na frente de todo mundo. E ele não podia limpar, queria limpar, o povo olhando, seria humilhar a moça, né? E aquilo fez, escorregou, parou e depois secou. Ele foi limpar em casa. O Chico tinha o Jorge se debruçava no Chico. E o Chico ia para casa com o rosto sangrando, a Adelino Silveira que ia lá limpar o Chico, né? Então, gente, se não botar amor, olha, tem uma quadra antológica, podem copiar. Serviço de caridade é dever, amor e paz. Dever é aquilo que entregas, amor é o jeito em que dás. Aurélio Pires, vou repetir: serviço de caridade é dever, amor e paz. Dever é aquilo que entregas, amor é o jeito em que dás. E dá com alegria. Olha só, essa outra também é para guardar. Caridade no azedume pelo sim ou pelo não. Tem 9 laços com Cristo e um com obsessão. Então, não vai adiantar. Porque a obsessão vai prevalecer no final. A gente dá com azedume, dá com rancor, dá com cara feia, não vai com ressentimento, dá para... Não, agora, a gente tem que começar. Nós não vamos exercitando desde o início, dar com amor e com alegria. Então vamos dar mesmo que seja com orgulho, mesmo que seja para parecer aos outros que nós somos caridosos. Façam assim, mas tem que repetir. Não pode ser uma vez por mês, não. Pode ser 12 por ano. 12 por ano não é nada. Tem que ser uma por semana.
e até se for mais de uma por semana, melhor ainda, porque de tanto dar com orgulho, quem fala é André Luiz R. Auxiliando, o nome da página de André Luiz, de tanto dar com orgulho, com ostentação, um dia nós vamos dar por gosto, nós vamos dar porque gostamos de dar. Então, gente, a caridade é tão importante que muda o nosso destino. E as duas criadas, avançadas nos anos, conversavam animadamente e assustadas sobre o mendigo que apareceu na cidade. Um homem bruto, rude, acelvajado, feições frias, e elas temiam. Elas eram servidoras da casa do padre, do bispo da região. E elas temiam porque na porta da casa do padre só tinha uma granela que abria por fora, não tinha trigo, não tinha nada. Qualquer um que batia entrava. E elas estavam conversando isso, o bispo entrou e escutou, quando bateram violentamente na porta, e ele disse assim: entre. E entrou a criatura rude que elas temiam, que estava na praça. Então, um homem de expressão cansada e violenta: meu nome é Jean Valjean, disse ele. Estive preso durante 19 anos. Andei 12 léguas. Vim para essa cidade, procurei abrigo no albergue, ainda que pagando, o homem me expulsou. Procurei no outro albergue, o homem me expulsou. Ninguém me quis. Fui para uma casinha do cachorro, o cachorro me mordeu e me expulsou de lá. Estava na praça, desorientado, sem saber o que fazer, quando uma mulher disse: bata ali que você entra, e eu estou aqui. Aí disse-me o bondoso padre: entre, disse o bispo, e falou: senhora, disse para a criada, ponha mais um prato na mesa que eu vou cear com o senhor Jean Valjean. Mas como? Eu estou lhe contando, estou lhe dizendo que fui um prisioneiro, encarcerado, e o senhor ainda vai me receber e ainda me chama de senhor. Nunca ninguém me chamou de senhor na vida. E ele puxou do bolso um velho passaporte amarelo que todos os presos levavam lá na França e leu para o padre: Jean Valjean, 5 anos por roubo com arrombamento, 14 por tentar 4 vezes evadir-se, é um homem muito perigoso. Será verdade? O senhor vai me acolher? Disse ele. Não vai me expulsar um condenado? Trata-me por senhor e não por você. Ó, bendita mulher que me mostrou sua casa. Vou comer, vou dormir numa cama com colchão e lençóis, porque o bispo disse: nós vamos cear, e fulana, vai lá e bote lençóis limpos na alcova, para que o senhor Jean Valjean, depois da ceia, possa dormir tranquilamente. E o homem ficou maravilhado, sem saber o que dizer. Então, sobre a mesa, 2 castiçais de prata e 6 colheres de prata, que o bispo colocava quando recebia os seus hóspedes para comer. Então, comeram muito bem, e pelo meio da noite, Jean Valjean acordou, e o passado de sombra voltou rápido. Ele pensou nos castiçais, ele pensou nos talheres. Viu os talheres, já meia dúzia de talheres, botou dentro da bolsa, abriu a janela, que também abria facilmente, pulou pelo jardim e foi embora. Meio-dia, as duas conversando, tá vendo? Eu falei para você que esse bispo é assim mesmo, olha, os castiçais de prata, uma riqueza, deixou levar. Daqui a pouco bateram na porta e o bispo, como fazia sempre, dizia: entre. Entraram os policiais carregando Jean Valjean pelo braço. Está aqui o homem. Mas eu não falei, seu Jean Valjean. Você esqueceu de levar os castiçais de prata, levou só os talheres. Eu não disse para você levar os castiçais também, que isso somado ia lhe dar uns bons 200 francos para você recomeçar a sua vida. Vá lá, fulana, traga os castiçais que o senhor Jean Valjean esqueceu de levar. E o Jean Valjean, atônito, não sabia o que dizer, nem pensar diante
daquela reação e falou para os guardas, o bispo: por favor, podem se retirar. E chegou ao ouvido do Jean Valjean e disse: jamais se esqueça que me prometeu empregar este dinheiro para tornar-se um homem de bem. E outra coisa, quando sair, não precisa sair pela janela, pode sair pela porta, que só uma pequena tramela fecha. Horas depois do acontecido, Jean Valjean estava na praça, a uns quilômetros da casa do bispo, pensamentos confusos, quando viu um garotinho jogando uma moeda para o alto, uma moeda de 40 francos. E uma hora ele jogou mais alto e a moeda escapou da sua mão e veio rodando na direção de Jean Valjean, que pisou na moeda. E o homem velho falou mais alto, e o menino veio: me dá minha moeda, Senhor. E ele, frio, calado, não dizia nada. E o garoto soluçava, chorou: você é um rude, você é um selvagem. E saiu soluçando. Até que a consciência pesou mais forte em Jean Valjean. Ele saiu à pressa procurando o garoto, mas não mais encontrou. E pela primeira vez ele chorou, e chorando disse: eu sou um miserável, e lembrava das palavras do padre: lembre-se, Jean, você me prometeu tornar-se um homem bom. E esse conto de Victor Hugo, que está no livro Os Miseráveis, que segundo o seu depoimento foi baseado num acontecimento real, de um outro padre lá da região do interior da França, está no livro Os Miseráveis. Então, gente, fé e caridade é preciso juntá-las. A fé sem obras, disse Tiago, é morta em si mesma. E a caridade sem a fé não vai muito longe. Então nós temos que unir o sentimento da fé com a caridade e fazer a caridade com amor. E só se faz depois de praticar. Nós temos que praticar a caridade. O médium espírita tem que exercitar a caridade. Não se compreende um médium espírita que no Chico fala que é importante a defesa do médium estar junto dos assistidos, praticar a caridade e sorrindo com alegria, porque será a alegria do médium é defesa. Porque o que o médium ouve mais é lamento, o que o médium ouve mais é coisas estranhas. Então ele, o Chico, ele sabia que quando ele terminava as sessões, depois muitas vezes de 14, 16 horas de trabalho, ele era o campeão da alegria, dizia coisas engraçadas, contava, não é? Todo mundo ria. Uma vez ele ficou de 2 da manhã às 4 da manhã, 2 horas. E o pessoal que estava na mesa, desde 7 horas da noite, começou a cochilar. Porque ele ficou conversando com um médium somente, de 2 às 4. Porque quanto maior era a necessidade, mais o Chico dava atenção. Quando ele viu que as pessoas que estavam na mesa começaram a cochilar, ele disse: olha, os meus amigos podem ir embora se quiserem. Eu vou continuar aqui conversando com os meus amigos. Então, vejam, a palavra do Chico. E nós encerramos estas reflexões sobre a fé e a caridade, mas antes nós queríamos contar sobre a nossa reunião de segunda-feira. Segunda-feira nós comemoramos 42 anos de inauguração da nossa sede aqui, porque a casa foi fundada em 1º de maio, dia do nascimento de Eurípides, de 1965. Nós só pudemos erguer esta sede em 1º de novembro, desencarne de Eurípides Bassanufo,
de 1968, 3 anos depois. Então, nós comemoramos esses 42 anos. Olha, se for para mim, eu não estou, eu não sou ocupado, aliás. Então, nós comemoramos esses 42 anos com a palestra da Yasmin Madeira. E, ao final, a nossa irmã transfigurou-se e deu uma psicofonia, seguramente dada pelo doutor Bezerra de Menezes. Quer dizer, então isso é um aval, não que sejamos virtuosos, foi um aval para a casa. Aqui não existem personalidades, não se fala em pessoas, em nomes, e sim a casa, que o produto, nós chegamos até onde chegamos, porque é o fruto de uma equipe, é o trabalho de uma equipe, senão não teríamos chegado a esse tempo, não é? Em 42 anos, não são 4 anos, e tivemos, nós vamos imprimir, inclusive, e distribuir, 2 mensagens recebidas pela Ângela, uma de João Carlos, falando sobre a casa, e um soneto de Alda de Souza, que nós vamos imprimir, também falando sobre a casa. Então, gente, isso para nós é um estímulo, para continuarmos. É um estímulo, é uma palavra de estímulo para continuarmos. Olha, irmão, nós passamos, todo mundo, uma vez que nós passamos uma crise, que um viajou, o outro desencarnou, o outro foi morar, os fundadores, o outro foi morar em outra cidade, então a coisa estava meio rotineira aqui com tudo, e nós estávamos precisando de um estímulo. E o estímulo veio de Uberaba. Um casal amigo que foi lá e recebeu a mensagem do filho que tinha desencarnado no desastre de motocicleta, aqui, perto. Eu perguntei, como é, fulano? Você disse que era de Eurípides, falei, e o Chico falou o quê? Olha só, gente, estímulo. E os gêmeos, como é que vão? Dá um abraço deles que eu mandei, os gêmeos. E naquela época, depois, eu e o Gil sempre estávamos mais à frente, em razão dos outros terem viajado, aquela coisa toda. Então, essa frase do Chico foi um estímulo muito grande para nós, porque o Chico jamais ia saber gêmeos, que nós éramos gêmeos. Ele usou a palavra certa para dar o recado certo. Porque o Chico, as frases dele eram certas. Um dia foi um grupo fascinado de espírito, de um centro espírita, e começou a falar: esse é fulano de tal, o nome de um francês ilustre, esse é fulano de tal, e esse é Allan Kardec reencarnado. O Chico estava autografando o livro, sem olhar para eles, perguntou: escuta, vocês têm conversado com a Amélie Boudet? Foi uma pedra de gelo no orgulho e na vaidade daqueles pés. E eles foram embora, sabe? Uma frase, o Chico resolveu o problema. E um dia eu tinha um retrato de André Luiz, que não tinha nada a ver com André Luiz, na carteira, mas que tinha me dado como se fosse André Luiz. Então a dona Elenir, eu me lembrei, dona Elenir, pergunta ao Chico se é André Luiz mesmo. Ele olhou para o retrato, olhou, passou uns 30 segundos, ele disse assim: não está muito parecido, não. Olha que diplomacia, que delicadeza, com medo de eu ficar decepcionado, triste, não é? Intimamente eu ri, inclusive fiquei muito satisfeito pela consideração que ele teve comigo, de, não é? Quer dizer, o cuidado para que eu não me ferisse, não é? Quer dizer, não está muito parecido, não, quer dizer, não tem nada a ver com a transmissão. E aí nós rasgamos o retrato. Então, gente, terminamos com um ato de caridade de Djalma Andrade. Que eu faça o bem de tal forma o faça que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom sem parecer que sou. Que o pouco que me des me satisfaça, e se desse mesmo pouco algum sobrou, que eu leve esta migalha onde a desgraça inesperadamente penetrou. Que a minha mesa a mais tenha um talher, que será a minha mãe, Senhora Nossa,
para o pobre faminto que vier, que eu transponha tropeços e embaraços, que eu não coma sozinho o pão que possa ser repartido por mim em 2 pedaços. Muita paz, muito obrigado.